Fala pessoal, beleza? Até o momento a gente tem o banco de dados, mas ainda não estamos nos conectando ao banco. A gente precisa preparar nossa aplicação para fazer isso. E para fazer isso a gente precisa implementar as entidades de pessoa e também os repositórios. Para isso a gente vai utilizar o Hibernate e o Spring Data JPA. Então é isso, bora botar em prática. Continuando, a gente já tem uma classe Person, mas essa classe Person não tem nenhuma conexão com o banco. É uma classe comum, sem nenhuma annotation do JPA. E a gente vai começar a adicionar essas annotations. A primeira coisa que a gente precisa adicionar é dizer para o Hibernate que essa classe representa uma tabela do banco. E a forma que a gente diz isso é usando a annotation @entity. Ctrl+ de espaços, aqui a gente tem diversas opções, você vai escolher a opção Jakarta Persistence. Antigamente existia um @entity do Hibernate Annotations, não se deve utilizar esse cara mais porque ele foi depreciado e já tem algum tempo. Dependendo da versão do Spring Boot, antes da versão 3, utilizava-se o Javax Persistence. Se você já trabalha com Hibernate há mais tempo, muito provavelmente você já conhece o Javax Persistence. O Javax Persistence foi substituído pelo Jakarta Persistence. Na verdade, só muda o pacote. Ao invés de Javax, agora é Jakarta. E isso está sendo gradualmente substituído em todos os frameworks que usavam coisas do Javax, inclusive o de persistência. Beleza, além disso, a gente pode dizer para o banco de dados a qual tabela esse cara se refere. Para isso, a gente usa o @table, também do Jakarta Persistence. E a gente passa o name, o nome da tabela, que o nome da tabela é Person. Bom, pessoal, para que serve essa annotation? É apenas para dizer ao Hibernate que, na prática, no banco, esse objeto Person maiúsculo significa Person minúsculo. Na verdade, nesse caso aqui, se fosse maiúsculo, ele conseguiria pegar automaticamente, eu não precisaria adicionar essa annotation. Mas suponha que no banco a sua tabela não se chama Person e se chama People. Então você usa o @table para traduzir de Person para People. Mas no nosso caso a gente vai deixar mesmo Person. Beleza, era isso. Dessa maneira ele já sabe que existe uma entidade Person que no banco corresponde a Person minúsculo. Beleza, a gente tem o ID, vamos adicionar a annotation desse cara também. Para isso, a gente vai usar a annotation @id, Ctrl+ de espaços, do Jakarta Persistence também. Todas as importações, a grande maioria, vão ser do Jakarta Persistence. Esse cara é autoincremental, ou seja, a cada novo cadastro ele vai incrementar. Por isso, a gente usa a annotation @GeneratedValue. Essa quarta opção aqui. Ok, e aqui você especifica qual estratégia é utilizada para incrementar esse ID, que vai ser igual a GenerationType do Jakarta Persistence .identity, ou seja, autoincremental, vai somar 1 ao ID a cada nova persistência. Perfeito, agora vem o firstName. Para isso a gente vai utilizar o @column, Ctrl+ de espaços, do Jakarta Persistence também, e a gente vai atribuir um nome para esse cara. Qual vai ser o nome? Vai ser o nome correspondente ao que vai ter no banco, né? No caso, pessoal, isso tem o mesmo propósito desse name de table. No objeto vai ser firstName camel case, mas no banco vai ser first_name. Beleza. Vamos fazer o mesmo com o last name. E também para address. Na verdade, o address nem precisa, mas você precisa colocar o column. Como o name vai ser exatamente address, então a gente pode tirar isso daqui. E o gender, a mesma coisa. Então, o nome da coluna vai ser igual no banco e no objeto Java. Então não preciso especificar o name. Isso aqui já é o suficiente para tornar a nossa tabela Person mapeada pelo Hibernate. Mas
E se eu quisesse garantir, por exemplo, que o nome não seja nulo, como que eu faria isso? Para isso, existe a propriedade nullable, e aí você seta se é true ou false. Por padrão é true, no nosso caso a gente vai mudar para false, não pode ser nulo o primeiro nome. Beleza. Leandro, mas o ID também não pode ser nulo. Sim, não pode ser nulo, mas por padrão ele já é nullable ou false. Então nunca vai ser nulo o ID. Leandro, mas quando eu estudei SQL, me falaram lá que eu tenho que especificar quantos caracteres, qual tamanho um campo de string vai ter para poder economizar recursos do banco. Bom, pessoal, a gente não vai entrar nos aspectos de normalização de banco, né? Tanto é que a gente colocou address apenas em string, mas existe uma forma de você especificar o tamanho da coluna, quanto vai caber de caracteres nessa coluna. E eu posso especificar aqui, por exemplo, length, e eu digo que vai ter 80 caracteres no first name e 80 no last name. E assim eu consigo definir qual é o tamanho. Eu posso fazer o mesmo aqui em address. Na verdade, eu vou adicionar nullable ou false para ele também, para ele e para o gender. Beleza. Cola a informação aqui dentro. Vai ser nullable ou false, address. Claro, a gente não vai normalizar, como eu já comentei. A própria normalização já daria um curso à parte. O length, para o endereço, a gente pode colocar 100 caracteres. E, além disso, a gente tem o gender. O tamanho para gender é female. O maior tem 6 caracteres. Então, vai ser 6 caracteres. Está mapeada a nossa entidade. A gente tem os getters e setters da mesma maneira, equals e hashcode da mesma maneira. Beleza, a tabela person foi mapeada. Muito provavelmente o Hibernate já criou a tabela no banco. Vamos dar um F5 aqui. Vamos expandir. Não criou a tabela no banco. Pelo menos aparentemente não. Beleza, não criou. Vamos voltar e vamos criar a classe repositório, que é a classe que permite o acesso ao banco de dados. Na verdade, é uma interface, né? Para isso, pessoal, vou clicar com o direito sobre BR com Erudium, New Interface, e o nome dessa interface vai ser Person Repository, e ela vai ficar num pacote BR com Erudium Repositories. Beleza, e aqui o nome dela vai ser Person Repository. Ok. Criada a interface. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente vai adicionar uma annotation chamada @repository. Perfeito, adicionado o @repository. Agora, pessoal, a gente precisa dizer que esse cara estende JPA Repository. O JPA Repository vai nos prover um CRUD básico, as principais operações de um CRUD, sem você ter que fazer muito esforço. Então, a gente vai dizer aqui JPA Repository do Org Spring Framework Data JPA Repository. Esse cara exige um tipo, no caso vai ser person, Ctrl/ de espaços para adicionar a importação, e o ID de person. Que tipo é o ID de person? O ID de person é long. Então, a gente vai setar o ID de person como long, aqui no repositório. Beleza? Long. Ok, está definido o repositório. Agora, explicando para vocês melhor, se esse cara aqui fosse Big Decimal, você colocaria lá Big Decimal. Se fosse string, você colocaria string. Enfim, você sempre coloca o objeto e o ID desse objeto. Beleza? Então, está definido o repositório. A gente pode, inclusive, colocar isso aqui em apenas uma linha. Bom, pessoal, nisso aqui está toda a mágica do Spring Data. Com apenas essa interface, estendendo o JPA Repository, eu tenho a possibilidade de executar um create, um update, um delete, enfim, todas as operações comuns a um banco de dados. Só isso aqui já é suficiente para que eu consiga executar um CRUD básico. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento Microservices do Zero a Google Cloud Platform com Spring Boot, Kubernetes e Docker. Aprenda a construir arquiteturas de microserviços sólidas e eficientes
e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.